Fiapas, eu sou Andréa Miranda da Fiapos de Pano e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma bandana pet. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho um doguinho bem sapeca, o Skip. E toda vez que eu saio com ele para passear em parques aqui no Rio, eu acabo colocando uma bandaninha nele para ele ficar bem fofinho. Aí toda vez que as pessoas passam, eu meio que já coloco assim de propósito pra receber esse carinho e eu ficar toda boba. Sempre acontece, é inevitável. Mas como estamos no período de quarentena, esses passeios não estão rolando. Então toda vez que eu dou banho nele, eu sempre procuro colocar a bandaninha pra ele ficar bem fofinho. Pra quem não conhece, esse é o Skipzinho, um bigozinho muito sapequinha, né, Kiki? E ele tá sempre aprontando aqui no ateliê. Ele não para quieto, literalmente ele tá com 8 meses de muita sapequice. No arquivo vocês encontrarão moldes separadinhos, dependendo do tamanho. Por exemplo, esse aqui que eu vou usar será o tamanho M, então ele é um pouquinho grandinho e não caberia numa folha de ofício. Então eu dividi e tem essa marcaçãozinha aqui no molde e vocês vão fazer a colagem, tá tudo marcadinho no material. Eu fiz a colagem dos moldes de acordo com o que eu tinha mostrado pra vocês. Eu colei, juntei, tornou só um molde e posicionei aqui o tecido de forma que ficasse direito do tecido com direito. E vim com o molde, posicionei no tecido dobrado, risquei ao redor, pode ser com canetinha apagável ou com lápis, deixando cerca de 1 centímetro de margem de costura e fiz o corte, né? E aí eu repeti o mesmo processo também no que será o forro, né, da bandaninha. Eu tô aqui com o meu tecido todo amarrotadinho, não reparem, né, tá? Então, ó, gente, eu vou vir aqui com direito de tecido, vou posicionar. Se eles estiverem com tamanho diferente, eu dou uma acertadinha também e vou alfinetar. E para facilitar, eu posso vir aqui com a canetinha e marcar a abertura onde eu vou deixar, para quando eu for passar a costurinha aqui ao redor, eu já tenho uma noção de onde eu vou deixar e eu acabar não esquecendo. Então, eu vou vir, ó, na máquina de costura e vou costurar ao redor de toda a bandana, deixando a abertura para desvirar a peça. Então, eu fiz a costurinha ao redor aqui de toda a bandana e eu acabei posicionando o molde e riscando ambos os lados da bandana, né, porque assim facilitou a minha costurinha. E outra coisinha também que eu fiz é que eu acabei passando mais de uma costurinha reta aqui, porque eu costurando e gravando não vi que tava ficando meio tortinho e eu fiquei com preguiça de desmanchar e passei outra costurinha. Mas eu recomendo que vocês não façam isso. E aqui eu deixei, né, a abertura sem costura para desvirar a peça. E antes de desvirar, eu vou refilar aqui a costurinha ao redor, tá? Deixando uma pequena margem para não ficar enrugado aqui nas curvinhas, tá? Quem tiver tesourinha de picote, pode usar tesourinha de picote. Nesse caso aqui, eu vou usar uma tesourinha comum mesmo para tecido e vou cortando, refilando, deixando uma margem próxima à costura, não tão próxima para que a costura não desmanche, tá bom? Então, depois que eu refilei, né, a costurinha, tirei os alfinetes, através da aberturinha que eu deixei sem costura, eu vou desvirar a peça, tá bom? E aqui, eu posso vir com o cabo de um pincelzinho e ajustar a costura, ou simplesmente fazer esse movimento assim, ó, tipo ondinha, e ajustando a costura para a costura ficar bem esticadinha.
E aí eu repito esse processo em todos os cantinhos aqui, até a peça ficar direitinha. Eu vou passar o ferro antes de passar uma costura de pesponto ao redor de toda a bandana. E aqui, na abertura que eu deixei, eu vou dobrar a margenzinha de tecido pra dentro e vou passar uma costurinha aqui de pesponto. Eu não vou fechar com ponto invisível, tá? Eu vou simplesmente passar um pespontinho aqui bem próximo da beiradinha. E quem se sentir inseguro, não quiser passar o pesponto ao redor, basta fechar com pontinho invisível aqui a abertura. Então, eu já passei ferro, ajustei as costurinhas, né? Agora eu vou na máquina de costura, passar o pesponto aqui ao redor e a bandana estará quase pronta. Eu passei a costurinha de pesponto ao redor e com essa costurinha a abertura foi fechada. E eu vou aqui, ó, unir as laterais, trazendo o verso pra aqui pra frente, tá? E vou fazer isso dos dois lados, de maneira que eles fiquem aqui bem juntinhos e costura com costura fique igual, tá? E aí, se você quiser, você pode alfinetar e vincar e depois passar o ferro, né? E eu vou fazer isso, vou colocar botãozinho com balancinho aqui em ambas as laterais. E se você preferir, pode colocar mais de um botãozinho pra ter essa regulagem, tá bom? Eu finalizei a bandana colocando um botãozinho aqui e deixando uma margem de cerca de 3 centímetros aqui para a borda do tecido. Vocês podem, como eu falei antes, colocar mais de um botão, né? Ou colocar um pouquinho aqui mais próximo, dependendo da medida do pescoço do cachorrinho. Eu espero que vocês tenham gostado demais do vídeo aqui no canal, com participação especial do Skipzinho, que tá aqui doido pra descer do meu colo, já tá querendo aqui me morder.